Veja um polegar positivo, estamos no ar, episódio 27 do Clube da Exame Invest começa agora, o primeiro episódio do mês de maio. E que mês, senhoras e senhores, começando logo após abril, onde tivemos um dos piores meses de abril do mercado acionário norte-americano. Para falar a verdade, o acumulado de 2022 dos principais índices acionários norte-americanos já acumulam um dos piores inícios de ano desde 1939. Por isso, muita atenção e apreensão para esse mês de maio que começa agora. Preciso de reforços. Bruno Lima, cadê você? Pô, fantástico. Que preâmbulo. É sempre muito bom estar com você aqui. Não, Bruno Lima, assim, é verdade. Abril foi um mês tenso. 2022 não está sendo um ano muito amistoso para os investidores internacionais. Brasil, por enquanto, no relativo. Muito bonito. Bem, obrigado. O que a gente vai discutir é se isso permanece. Sem Mas lá alguma. fora, 2022 não está sendo um ano muito amigável para os investidores. Abril foi um mês muito ruim. E começamos maio sob o famoso quote Sell in May and go away, que numa tradução livre, Bruno Lima... Venda em maio e vai embora. Venda em maio, ou seja, cuidado com ativos de risco no mês de maio. O que tem causado principal apreensão nos investidores é o cenário macroeconômico, é a perspectiva econômica de Brasil e mundo. Para isso, o episódio 27... conta com um convidado de peso, um economista-chefe de um dos maiores e mais tradicionais e simbólicos hedge funds ou gestoras do mercado brasileiro. Os cenários dele, as visões dele são que permeiam os investimentos de uma das gestoras mais respeitadas sob a batuta de Luiz Stuhlberger, um ícone no mercado de capitais no Brasil. Deixa eu trazer para a mesa central do Clube da Exame Invest, Daniel Leistenring, economista-chefe do Verde Asset Management. Meu xará, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e estamos aí prontos para... Deixa eu só uma curiosidade, Daniel Leistenring, acertei? Aí, ó, acertou. Bruno Lima, sua vez. Que... Leistenring, quase. Mas eu queria dizer o seguinte, eu nunca vi alguém falar tanto adjetivo em tão pouco tempo. Acho que todos os outros 26 convidados aqui do clube, no mínimo agora, cara, vão fazer assim, vão querer, né, resolver alguma coisa com Cunha. Porque pra mim... Porque foi muito adjetivo. Vou fazer um recall dos episódios anteriores. Pra mim é uma particular emoção. Tá com, aliás, lindo o nome. Tá com o xará aqui na mesa. Poxa, economista, cenário econômico. Eu tava até... Eu visitei, cara, eu vim em 2010, assim, muito tempo atrás. Eu era júnior ainda, vim uma das primeiras visitas que eu fiz em São Paulo, era baseado no Rio, numa gestora. Foi com o Daniel, eu estava relembrando aqui perto do estúdio da Exame Invest. Então, para mim, muito bom reencontrá-lo nos mesmos locais aqui para discutir um tema que eu sou... suspeito para falar, que é economia, Brasil, mundo, temos eleições, temos Estados Unidos subindo juros, temos China passando por um momento delicado de novo, temos guerra, infelizmente guerra no leste europeu. Como que tudo isso se encaixa e quais os impactos para os nossos investimentos? É o que a gente ainda vai discutir. Como a gente ainda vai ter um conteúdo muito denso aqui, Daniel, vamos começar um aquecimento, vamos começar de leve, né? com quebra-gelo, que aliás eu estou super curioso para saber. O que você faz no seu tempo livre, cara? Se é que tem tempo livre nesse mundo econômico super tranquilo que a gente está atravessando, principalmente em 2022, o que você gosta para fazer para desestressar assim um pouco, cara, de cenário, mercado, preço, assimetria, risco? Cara, assim, eu tenho uma vida relativamente pacata no meu tempo livre. Imagino, né? No muito tempo livre. No Brasil, economicamente, você é super sempre tranquilo, né? Exatamente. Mas eu gosto de jogar tênis. Já não tenho mais idade para jogar futebol, que eu gostava muito quando era moleque. Para quem torce, só para a gente registrar aqui. Um grande Coringão. Não anda lá muito bem das pernas, mas continua sendo... Tendo que trajar verde. Já fica aí o desafio de carreira, a gente vai trabalhar sobre isso. Tamanho da deferência à empresa. Tamanho do comprometimento que você tem com o verde. Exatamente. E, enfim, gosto de jogar tênis e cuidar das crianças. Né? Tenho 3 filhas. Caramba. E que agora a mais velha está indo, visitar escola, faculdade. E já escolheu o que vai fazer? Por livre e espontânea pressão vai fazer o quê? Por livre e espontânea pressão vai fazer economia. Olha só. Não, tô brincando. Não, não sei. Ela ainda não se decidiu. Eu tô deixando ela fazer o que ela quiser. Ótimo. Porque no final ela tem que ser feliz. Exato. A profissão de economista é muito dura. Ou seja, fique longe de economia. Justiça. Eu sou economista de formação também, cara. Eu só não exerço economia no pé da, né? Assim como vocês dois ali, mas de formação tá lá.
Eu gostaria de ter feito economia. Fui fazer uma pós-economia, mas se pudesse voltar atrás, acho que eu faria economia. Aliás, como que você parou em economia? Essa é a pergunta que costuma vir aqui na sequência. Muito como, né, como as pessoas, como os convidados que a gente traz aqui, como que pararam no mercado financeiro. Mas aqui no caso até como você parou em economia. E aí depois como que você vai parar no mercado financeiro, Daniel? Boa. E, na verdade, economia foi a minha segunda opção, né? Eu saindo da faculdade, saindo da escola, o meu irmão eu era muito, muito próximo do meu irmão. Ainda somos muito próximos, aí ele prestou a matemática na USP, ele começou a fazer matemática na USP, eu gostava pra caramba de matemática, falei, cara, eu gosto, vou seguir aqui o meu irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos mais velhos e um mais novo, nós somos em 4. E daí eu comecei a fazer matemática, eu gostava de matemática, né? Sempre fui bem em matemática, física, exata, tive certa facilidade. Só que depois de um ano de matemática, eu falei assim, cara, esse negócio aqui, eu preciso de alguma conexão com o mundo real. Essa história de análise no RN não é muito a minha praia. E daí acabei abandonando a faculdade da matemática na USP, prestei o vestibular de novo e entrei para fazer economia. Daí lá eu me encontrei, assim, que no fundo, a economia ela é uma área que, no fundo, você pode aprimorar mais na área quantitativa, você pode ter comportamental ou de ciência social, enfim, tem um leque bem amplo de coisas que você pode se especializar. Né? Eu fiz um pouco na formação meio abrangente, fiz um pouco de tudo, e daí eu gostei, daí acabei indo fazer pós-graduação em economia também na USP, e daí durante a minha pós-graduação acabei, enfim, tinha lá uma história de concurso para o Banco Central, eu falei, puxa, deixa eu prestar esse treco aqui, né? Não sabia onde ia dar, prestei, acabei entrando no Banco Central e daí foi minha primeira experiência profissional mesmo. Eu tinha sido, né, assistente de pesquisa na faculdade, na pós-graduação, tinha sido assistente tinha ali alguma preferência para alguma área, cara? De atuação, assim, cara, assim, eu acho que todo mundo que vai fazer economia acaba sempre pensando em policy, né? Eu acho, né? Então, sabe, eu me formei na escola quando o Plano Real estava começando a entrar em vigor, e a gente viu aquela transformação radical do país. Você viu como um monte de gente, né, se dedicou para fazer o plano que estabilizou o país depois de tantos planos fracassados. Então eu sempre tinha aquele desejo assim de, puxa, deixa eu trabalhar, eventualmente vou trabalhar no governo, trabalhar no Ministério da Fazenda, trabalhar no Banco Central. Então tinha sempre essa história, né? E obviamente que sempre fui também encantado pelo mercado financeiro, porque no final das contas, o que é isso, né? O que é o mercado financeiro? A gente tem muito... a gente cria um monte de coisa na nossa cabeça sobre o que é o mercado financeiro, né? E daí você vai ver lá o lobo de Wall Street, né? Você acha que o mercado financeiro é aquela zona... aquela farra. E no fundo você vai, né, desmistificando um monte de coisa. Mas enfim, daí a minha primeira atividade profissional mesmo foi no Banco Central. Fui trabalhar lá, fiquei 2 anos. De pesquisas, né? Fui trabalhando no departamento de pesquisa, depois fui trabalhar lá junto da diretoria do banco. Que foi, puxa, um momento... Que ano isso foi 2002 até 2004. Tá. Né? E que também foi um período... Você pegou a mudança de diretoria. Eu peguei a mudança de diretoria, eu comecei ainda com o Armínio e terminei com o Meirelles. Então era uma época assim que, né, eu vinha da escola e da faculdade, que foi nesse começo do Plano Real, né, já não tão começo assim, mas no segundo mandato do Fernando Henrique, vem da transição para o governo Lula e daí vendo como é que funciona, né, a fábrica de fazer política monetária, política econômica meio que por dentro. Uma experiência assim incrível. Só que no final das contas eu não sou um cara muito... digamos, de serviço público, assim, sabe? Aliás, quando eu abandonei, muita gente ficou brava comigo, né? Pô, você está com a vida ganha, não sei o quê. Estabilidade, você nunca mais vai perder emprego, não sei o que você está fazendo. Tá? Eu falei assim, puxa, assim, eu prefiro ser pobre e feliz do que, né, do que um funcionário público que... Estável, né? Estável. E daí enfim, daí eu tinha feito umas matérias na faculdade com a Fernanda, que trabalhava na Redding Griffo, então, e daí ela me chamou para conversa, daí eu acabei indo trabalhar me mudei para a Redding Griffo, que era, enfim, a empresa que tinha o fundo verde, né, antes de ser vendida para o Credit Suisse, que aconteceu lá em 2006.
Daí eu entrei na Hedging Griffith para ser um economista lá, cobrindo uma série de áreas e tal. Daí fui, né, galgando aí as posições, né, as coisas aconteceram. Esse ano faz 18 anos. 18 anos de fundo verde, e, enfim, já diversas, né, roupagens diferentes, né, Hedging Griffith, Credit Suisse Hedging Griffith e agora Verde Asset, mas sempre no fundo. E, cara, uma pergunta aqui que o pessoal sempre pergunta é: verde. De onde é que surge o verde? Então, reza a lenda, né, que tem 3 origens do nome verde, né? Que uma delas deve ser verdade. Uma delas deve ser verdade. Né? Uma delas é que o Luiz Stuverger é palmeirense, né? Então sempre teve essa história do, Essa do é forte verde. candidata. Duvido Para nada. desespero do Daniel. Para meu desespero. Infelizmente, eu não sabia dessa, né, quando eu comecei lá, mas Senão tive teria que engolir. negociado melhor. Teria muito melhor. E a segunda é que o fundo teve uma origem de negociar muita CPR, né, aquela cédula do produtor rural, Claro. que tinha um envolvimento bastante grande com commodities, em particular commodity agrícola, CPF de café. Então tinha esse quê, né, de agro, verde, etc. e tal lá atrás. Mas a que eu tenho mais fé, na verdade, é a terceira, né, que é a cor do dólar. Né? Greenback. O famoso greenback. O Luiz volta e meia repete que ele só fez o fundo para poder pegar a desvalorização do real lá de 99. Mas, enfim, essas são as 3 teorias e acho que elas são complementares em boa medida. Justo pra caramba. Tá aí. Que bola que ficou quicando em cima da mesa? Dólar. A doleta. E que momento que estamos passando pro dólar enquanto falamos. Né? Brasil, uma das, se não a pior moeda na janela 2021. Tá? A moeda que mais desvalorizou, uma das que mais desvalorizou, eu não estou aqui com gráfico ou tabela na mesa, não fiz o devido dever de casa, mas, sem dúvida, assim, foi uma grande deterioração, uma perda de valor muito grande do dólar, da moeda brasileira contra o dólar, em 2021. Este começa 2022 e a surpresa foi na outra direção. A gente começou o primeiro trimestre com um influxo muito grande de estrangeiro, que somado também aos novos preços de commodities por causa de guerras e conflitos no leste europeu, jogou o real para o grande destaque positivo do início do ano. Chegou a ser negociado aproximadamente, não sei, 4,60. Aí muita gente falou no tal 4,50. Alguns se empolgaram falando 4, né? que o dólar ia ser mais baixo. E do nada, em questão de uma semana, estamos com 5,10 de novo na tela. Então tá um momento de muita instabilidade da moeda brasileira contra a moeda americana. Daniel, se você conseguir, quase que eu chamo ele de Luiz, que acho que seria uma baita deferência, mas Daniel, se você conseguir, para a gente iniciar essa discussão macro, mas esse momento de moeda, que eu acho que tem muito da sua visão entre exatamente Estados Unidos e Brasil. Se puder começar pela economia norte-americana, que está passando por um baita desafio de normalização de política monetária, com uma inflação rodando em níveis que não se via desde a década de 70. Como é que está a visão de vocês, sua e do seu time, com esse momento com a economia norte-americana e os devidos reflexos no mundo? Perfeito. Antes, né, dólar é a variável que impõe uma certa disciplina e acaba com todas as reputações de qualquer economista. Que enterra qualquer economista. Eu então, jamais vou te perguntar qual é a sua previsão para o dólar 31 de dezembro de 2021. Eu vou falar ela depois e daí Então, opa, segura aí, vamos no dia lá. 31 a gente volta aqui Tá para será cobrado. Mas, enfim, acho que, né, começando pelos Estados Unidos, a gente tem uma convicção que já vem desde o ano passado que o processo inflacionário americano é muito mais intrincado do que as pessoas imaginavam. A gente está vendo aqui tanto o CPI como o Core PCE, que são as métricas, enfim, que o Banco Central americano olha, em particular o Core PCE, na maior variação dos últimos 40 anos. Assim. Daí tem toda aquela teoria de que, puxa, tem um monte de restrição de oferta, daí seja por causa da Covid, seja por causa da Covid na China agora, que está tendo um repique, da daí guerra. os sucessivos lockdowns lá, e também da guerra. Enfim, problemas de cadeia de produção a gente viu de maneira recorrente e, de fato, tem um componente importante da inflação que são por conta dessas restrições nas cadeias de produção. Agora, quando você olha a economia americana, salários crescendo a algo como 6,5%, 7% nos últimos 3 meses anualizados, ou mesmo em 12 meses, uma das maiores variações salariais que a economia americana teve nos últimos 40 anos, você não pode simplesmente atribuir o problema inflacionário
Você pode falar assim, então temos uma certa restrição de oferta também de trabalhadores, devido a uma série de fatores, seja porque Covid acabou retirando um bocado de gente do mercado de trabalho, porque se aposentou de maneira precoce, ou porque tem algum tipo de consequência da Covid, que as pessoas chamam de Covid longa, ou seja, porque as mudanças de lei de imigração que foram feitas no Trump estão tendo reflexo agora muito menos gente imigrando para os Estados Unidos. Então, isso tudo é um componente. Ainda assim, né, a demanda por trabalho está um negócio tão inacreditavelmente grande que você está ajustando nos salários. Tá certo? Daí você começa a ver aquelas pessoas que mudam de trabalho uma para outra, começam a receber um degrau acima de salário, começam a ter um poder de negociação, de barganha. E o que a gente está vendo sucessivamente são movimentações, o turnout do mercado, o turnover do mercado de trabalho americano está aumentando de maneira significativa, salários estão subindo, o custo das empresas está subindo de maneira bem relevante com salários. E só há um dos componentes muito relevantes, que é o excesso de demanda sobre oferta. Tem muito pouco a ver com Covid nesse sentido. Né? A demanda, seja porque a gente tem política monetária absurdamente expansionista há muito tempo, né? E particularmente muito expansionista durante a fase aguda da Covid, com razão, né? Deveria ser, a gente estava entrando em território, né, não navegado, águas não antes navegadas, ou pelo menos navegadas há 100 anos atrás, fazia sentido você colocar a política monetária inteira, né, a serviço da sociedade se reerguer da Covid. E a política fiscal também é absurda. A gente fez lá um quarto do PIB de transferência para as famílias e para as empresas. Né? Então, enfim, seja um contexto enorme em que você simplesmente estimulou demais a demanda, a oferta tem seus problemas e a gente está vendo bater na inflação. Então, no fundo, a grande questão a gente está caminhando. Né? Vamos pensar, né? Estamos aqui entrando em maio. Né? Até o mês de março, o Banco Central americano estava fazendo QE, estava comprando ativos, né, de renda fixa, estava comprando título do governo, ainda injetando liquidez, além de estar com juros zero. Perfeito. Né? Enfim, então a gente está tendo meio que um certo cavalo de pau, por assim dizer, que aconteceu desde a virada do ano, em que o Federal Reserve falou assim, puxa, a inflação está muito acima do razoável, né? Então, você pega o CPI rodando 8% ao ano, 8,5% ao ano, é um número assim extraordinariamente alto. Né? Eu diria assim que 90% das pessoas que trabalham no mercado financeiro nunca sequer viram um CPI de 8,5%, de 8%, 7% que seja. Né? Então, de fato, a perspectiva de você mudar de nível de inflação, isso começar a contaminar expectativas, as pessoas começaram a falar assim, puxa, eu estou vendo a inflação subindo todo ano, acho que eventualmente a inflação vai subir mais, eu começar a exigir mais salário, vou começar a me preparar para um processo inflacionário mais difícil. Acho que essa mentalidade, ela não está dada no momento, mas se o Banco Central americano não resolver agir, a gente vai se enveredar por um caminho de inflação bem mais alto. Então, o Fed começou a subir juros, falou assim, olha, comecei a subir juros, subiu 0,25 ponto percentual na última reunião. Essa semana. E tem uma reunião essa semana, muito dificilmente não vai subir 50 pontos, né, 0,5 ponto percentual, para perto de 1%, né, o target, né, ele tem uma banda lá de flutuação de 0,25%. Agora, a questão toda é que assim, a gente está rodando com uma inflação a 8%. Né? Você pega o Core PC rodando a 6, 6,5, 6,4%. Né? Não é um ponto percentual de taxa de juros que vai fazer qualquer diferença na inflação. Então, a gente vai ver uma sequência de 0,50%. Né? Eu acho muito provavelmente a gente vai estacionar aí juro lá nos Estados Unidos perto de 4%. Né? Não só a Fed Funds Rate, como muito provavelmente a curva longa também ainda tem um bocado de prêmio para subir. E tudo em resposta do que eu acho que é o principal problema da economia global hoje, que é a inflação. Felizmente, o Brasil começou a lidar com esse problema antes de que todo mundo. Então, o que era o ciclo tradicional de política monetária no mundo? Os bancos centrais dos países desenvolvidos, né, subiam juros de maneira preemptiva, então subiam antes da inflação se tornar um problema, desaqueciam suas economias, isso acabava levando a reboque todo mundo emergente, que acabava, daí suas moedas se desvalorizavam, intensificava o problema inflacionário dos países emergentes, daí eles vinham, né, a reboque e subiam o juro depois.
está com uma lógica inversa dessa vez. O Banco Central começou um ano antes do Fed subir juros. Começaram. A gente está vendo o mundo inteiro subindo juros, né? Fora a Europa, que está num caso meio particular, o Japão, e China, a gente tem blocos muito grandes, específicos, que estão numa realidade diferente, mas no fundo a gente está aqui com boa parte do mundo enfrentando problemas inflacionários e tendo que reagir. E daí, nesse contexto, o dólar se valoriza. Você pega contra o Ien, por exemplo, está subindo, em pouco mais de um mês, está subindo 13% em relação ao Ien. E o Yuan também começou a tremer. E o Yuan começou a tremer, em parte porque ele está quase fixo em relação ao dólar, mas como o dólar está se valorizando contra todas as moedas, o renminbi chinês está se valorizando contra o euro, contra o real, contra um bocado de gente, que também não é, né, dada a situação da economia local, também não é talvez o que eles gostariam que estivesse acontecendo. Mas enfim... Então, o problema da economia global hoje é inflação, inflação, inflação. Né? Ele tem diversos componentes, tem muita gente que acha que é um problema mais de oferta, eu acho que é um descasamento importante de demanda muito mais forte do que a oferta, tem alguma coisa de oferta que vai normalizar, mas no fundo você vai ter que fazer a demanda caber dentro da oferta. Quer dizer, não tem muita mágica e para isso o Fed vai ter que subir juros até que a atividade comece a andar mais devagar. É aí que está um ponto crucial para os mercados, e aí fazendo algumas provocações com o que exatamente você colocou agora, Daniel. O mercado está passando por essa discussão intensa, obviamente, cara, né, no futuro ou na expectativa do preço do principal ativo financeiro global, que é a taxa de juros dos Estados Unidos. Mas você falou, por exemplo, dado o diagnóstico macro, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, realmente deveria subir a taxa mais do que a expectativa do mercado, mais do que o mercado está apontando. Sim. Então, assim, o mercado está esperando uma taxa terminal nos Estados Unidos, 3%, para falar em números redondos. Ou seja, que o juro básico, como se fosse a Selic dos Estados Unidos, subisse, que hoje está em 0,25%, subisse até 3%. Você falou, e como também muita gente advoga, não, tem que ser mais ainda, porque você tem que colocar o juro real num patamar ainda mais contracionista para, de fato, conseguir fazer a convergência da inflação. Mas tem uma parcela do mercado que está falando o seguinte, e por que a precificação ainda não está lá? Porque você tem algum outro campo também que diverge desse diagnóstico. Uma das componentes dos argumentos desse campo que diverge, que a taxa de juros vai subir muito, é o seguinte, a economia não aguenta. O Federal não vai conseguir. Teoricamente até concordo, mas no meio do caminho a economia não aguenta, e aí vem a seguinte discussão que eu vou colocar para você. Onde que você está entendendo essa distribuição de risco desse processo de aperto monetário nos Estados Unidos, mas vis-a-vis a economia aguentar, e aí ter essa discussão de soft landing ou hard landing, ou seja, o Fed consegue fazer esse aperto cujos reflexos se deem de maneira suave, essa convergência se dê de maneira suave, ou não, vamos ter que discutir recessão americana, precisa de fato colocar recessão para o desemprego sentir, onde que você está. E só terminando aqui, quase que uma conclusão indireta do cenário que você expôs, é um cenário muito ruim para a equity dos Estados Unidos, que é compressão de margem na veia. Então, de alguma forma, você concorda com essa correção acionária que está acontecendo nos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, onde é que você está? Como é que o macro vai responder a esse aperto de juro americano? O que você espera ali? Perfeito. Eu concordo. Não é um cenário bom para estar em equities nos Estados Unidos nesse momento. Acho que ainda vai dar uma oportunidade de comprar S&P num preço mais... Você acha que ainda... E daí eu acho que vai ser... Essa dor acionária americana ainda continua essa correção? A gente ainda vai ter mais capítulos ainda nesse livro. De aversão a risco vindo dos Estados Unidos. De aversão a risco e de custo de capital. O aumento do custo de capital vai fazer com que... o meu retorno de equities esperado tem que ser mais alto para compensar o meu custo de capital maior. Tá certo? O equity risk premium tem que ser maior. E daí você só faz isso fazendo os preços das ações caírem de maneira que o seu retorno esperado seja maior, né? Para competir com o seu custo de capital maior. Então, acho que a gente ainda vai ver capítulos a mais nesse livro. E, enfim, nós, por exemplo, na Verde hoje não temos nenhuma participação em equities lá fora muito, muito pequena. Esperando justamente uma correção maior. O sell in May, por acaso o sell in May. Para poder comprar mais ações lá. Mas o problema é assim, né? Vai ter recessão ou não vai ter recessão? Né? Eu acho que, infelizmente, dado o tamanho da inflação nos Estados Unidos,
simplesmente não tem mais margem de manobra, tá certo? Você tem que levar o desemprego para um patamar mais alto para fazer com que os salários passem a crescer menos, e que seja, digamos, compatível com o cenário em que a inflação rode perto de 2%, que é a meta americana. E os salários estão rodando a 6,5% em aceleração, tá certo? Então, não é só que a gente tem que resolver um problema do legado já, do custo que já aumentou, mas a gente vai continuar vendo salários subindo de maneira muito significativa para frente, vai ter que corrigir. Historicamente, o Fed conseguiu fazer soft landings dessa magnitude? Não. Aliás, nem em magnitudes muito menores do que é necessária hoje, o Fed nunca conseguiu subir. Então, via de regra, quando o desemprego sobe 0,5 ponto percentual, via de regra, em todas as ocasiões que você teve ciclo de política monetária, que o desemprego sobe, né, de 3,6, que é o que está agora, para 4,1, né? Via de regra, esse desemprego nunca para só em 50 pontos, ele acaba tendo um overshooting, né, muito grande, sobe 2 pontos percentuais, e isso acaba levando a economia para uma recessão. Então, acho que, infelizmente, não tem muita probabilidade de a gente não ver uma recessão nos Estados Unidos. Acho que o cenário de longe mais provável é que a gente vá ver uma recessão americana, que, no fundo, vai fazer com que o desemprego suba e a gente tenha uma certa contenção da demanda por trabalho, e isso venha causar uma dinâmica salarial que seja mais compatível com a inflação baixa, né? Hoje, assim, de todos os indicadores que a gente vê, eu não tenho assim a menor dúvida de que trata-se do mercado de trabalho americano mais aquecido dos últimos 70 anos, pelo menos. Eu não me lembro de nenhum momento do pós-guerra americano em que a gente tinha nem perto da situação que a gente tem hoje de excesso de demanda sobre oferta. Só para você ter um dado que eu acho que é bacana. Hoje, existem, em números redondos, 11 milhões de vagas em aberto nos Estados Unidos sem preencher, que as empresas querem contratar 11 milhões. E a gente tem 6 milhões de pessoas desempregadas. Então, mesmo que você empregasse todas as pessoas que estão desempregadas, tivesse 0 número de empregados, ainda faltariam 5 milhões de vagas em aberto. Não tem nenhum momento da história americana que a gente chegou sequer próximo dessa razão entre vagas em aberto e números de empregados. É de longe o mercado de trabalho mais apertado da história, né? E, obviamente, você não vai, né, fazer esse mercado sair desse grau de aquecimento. Primeiro que não vai ser rápido nesse mercado de trabalho, ele tem força, ele tem uma certa inércia, né? O momento é muito forte, as pessoas não param de contratar de uma hora para outra, as vagas não fecham de uma hora para outra, esse negócio que demora, só que no final das contas a gente vai ter que fazer o mercado se adequar. Perfeito. Certo? E acho que isso vai demorar algum tempo e acho que, infelizmente, a margem para a gente evitar uma recessão me parece bem pequena. O que eu não acho que acontece imediatamente, porque, de novo, a economia americana vem de uma reabertura do Covid muito forte, a economia vem de um grau de impulso monetário, fiscal, você tem muita força ainda, massa de salários ainda sobe, a inflação está tirando renda, o petróleo está tirando renda, mas vem de uma... O balanço das famílias relativamente saudável, as firmas também. Muito saudável, o grau de riqueza das famílias, um negócio inacreditavelmente grande, o que se adicionou de riqueza das famílias nos últimos 2 anos foi uma enormidade. Então ainda tem muita força, tem muita resistência. Daí cabe ao Fed subindo juros até que não tem. Interessante. Então acho que a gente isso vai é muito ver forte para o dólar. E como fica o nosso realito, Bruno Lima? Não, então, eu até perguntar, até antes de falar, nessa linha do real, era mais no seguinte escopo, né? Tem uma parte do mercado, até para você citou antes, que é o descolamento, né? Quer dizer, o movimento do aperto, né? Emergentes começaram antes, lá fora, enfim, outra pegada. Você acredita na tese do decoupling, né? Descolar na performance relativa de emergentes melhor do que lá fora? Que tem acontecido no início desse ano, principalmente os emergentes potencializados via commodities. Aí tem esse vento a favor aí, que tem uma origem humanitária, né, triste, que é a questão da guerra, que acabou ajudando, mas antes mesmo disso você já tinha, né, um cenário muito difícil, que a gente volta e meia fala aqui de oferta de commodities, né, quase que overall, né, um cenário complexo de ofertar desde petróleo até, enfim, sei lá, soja, passando por... Sim. Como é que você entende? Você acredita no descolamento? Você acha que isso pode ser, de fato, a gente pode começar a ver depois o mercado separar um pouco dessa discussão de joio do trigo e emergente acabar performando melhor, a despeito de, historicamente, isso não acontecer?
Acho que é difícil. Decoupling total. Sim. A história a gente mostra tentou que acreditar nisso, a gente não deu já muito tentou certo. várias vezes. vezes. Né? Eu gostaria Exato, muito de acreditar que o decoupling existe, mas no final das contas, se os Estados Unidos forem para o caminho que eles estão indo, é difícil você, compensar. Agora, isso dito, né, você pega a taxa de juros no Brasil hoje, né, caminhando aí para nesse Copom dessa semana. Temos reunião do Copom essa semana reunião que do deve Copom, levar que deve para subir um ponto percentual, 12,75. vai para 12,75. Você pensa, 1% de juro ao mês, né, é muito juro hoje. Lembrando, né, se pegar numa NTNB mais longa, estou falando de IPCA mais 6%. 6% de juro real no mundo hoje. Assim, nos Estados Unidos a gente está com juro ainda de 10 anos negativo. Real negativo. Real negativo. Aliás, tá, pouco negativo. Tá quase ele já era... Já foi menos 1 e tal. Já foi menos 1, está perto de 0, mas ainda levemente negativo. Na Europa, absurdamente negativo. No Japão, negativo. Em tudo quanto é lugar é negativo. Então, assim, quando você fala assim, puxa, o real ele vai se desvalorizar muito, ou vai desvalorizar pouco no futuro. Eu acho que a taxa de juros aqui compensa um bocado dessa pressão e eu acho que tem uma certa força nesse sentido. Se o dólar continuar se valorizando contra todos os seus pares, acho que não tem como o real, né, ficar só ele, decoupling. Né, mas, enfim, acho que tem alguma fortaleza que vem dessa história do diferencial de juros bem favorável. E no fundo, essa história do Brasil ter ido antes, né, você está colocando um carry, um custo de carrego muito grande para o cara que quer. Né? E veja, né, você começou, o Daniel começou a nossa conversa aqui lembrando que em 2021 o real foi a moeda que mais apanhou. Né? E agora o reverso da moeda. Assim, do nada começou uma apreciação medonha, o gringo querendo o real como se não tivesse amanhã. Né? O que mudou? Né? O ano passado a gente começou o ano com um Selic de 2%, a gente está agora com 12%. Né? 10 pontos percentuais a mais faz uma diferença muito grande. No fundo, isso tem muito a ver com o tipo de equilíbrio macro que o Brasil teve e terá. Né? Tem um tema de eleição pela frente que é relevante, mas assim, historicamente, até o teto de gastos, o gasto, até a emenda constitucional 95 do teto de gastos lá de 2016 do Temer, o gasto público no Brasil cresceu 6, 7% real ao ano. Todo ano o gasto público subia 7%. E, assim, pressionava a inflação. O Banco Central não tinha nenhuma alternativa em ver a inflação acima da meta e subir juros. Então, quando você gasta muito, ou o crescimento do gasto público é muito alto, isso leva a uma consequência indesejada da inflação ficar pior, o Banco Central ter que subir juros. Então, é uma convivência de gastos maiores com juro maior. Quando a gente foi para o governo Temer, né, e logo depois, o que a gente fez? Travou, né, meio que se algemou as mãos do governo, o gasto público parou de crescer, no agregado, parou de crescer de uma hora para outra em 2016. Começou até um pouco antes, em 2014, quando o Levy entrou, fez um ajuste de curto prazo, cortou alguns gastos, mas a gente olha, de 2015 em diante, o gasto público brasileiro cresceu muito pouco, cresceu, sei lá, meio em termos reais. O que aconteceu? A taxa de juros foi lá para baixo, e a inflação não voltou. Você lembra, o Banco Central cortou juros esperando que a economia fosse se reativar. A economia deu sinais de crescimento muito tímidos e a inflação, a gente ficou brigando com a inflação abaixo do centro da meta. Isso foi a nossa realidade de 17, de 18, de 19 até, né, e aí em 2020, quando veio a pandemia, mudou tudo, jogou o mundo de cabeça para baixo. Mas, no fundo, a gente está caminhando assim, né? Esse mundo de gasto público totalmente travado e juro baixo, que foi uma, assim, excepcional novidade para o mercado de capitais brasileiro, na quantidade de operações novas e instrumentos novos que surgiram desse período aí de 5 anos, foi um negócio incrível, né? Começou a atrair capital para fontes de financiamento, para setores que nunca tiveram financiamento e que se recorriam a banco, tinham uns spreads absurdos. Então a gente começou a destinar um monte de dinheiro para novas startups, para novas empresas, etc. Isso tem um ganho muito grande para as empresas e para o crescimento potencial. Né? Agora, infelizmente, a maneira como a gente caminhou nos últimos, 12 meses foi no sentido de, né, quebrar o teto. Flexibilizar o teto. Ele perdeu, assim, o poder de coordenar as expectativas. Ninguém mais acha que o teto vai ser cumprido para frente. Daí o candidato da oposição hoje fala que vai acabar com o teto todo dia. Ele tem a oportunidade de dar uma tuitada, ele tuita contra o teto e contra todas as reformas que fazem sentido no Brasil. Essa é uma outra questão. E daí, no final das contas, a gente está convivendo com um gasto público maior
né, pela essa história de você ter adicionado e flexibilizado o teto, e isso, o ambiente global de inflação, commodities, tudo também influenciou para que a gente tenha mais inflação, só que a gente está voltando para um caminho meio que parecido com o pré-teto, em que o gasto público sobe mais e, portanto, a taxa de juros... estão mais ancoradas. A taxa de juros que equilibra a inflação perto da meta é mais alta. Né? E o interessante de você notar os movimentos que o câmbio lá atrás, no pré-teto, é um câmbio muito valorizado porque a taxa de juros era muito alta. O câmbio pós-teto e antes de flexibilização do teto era um câmbio bem mais desvalorizado, né? Mas também em linha com o equilíbrio macro. E agora a gente está indo por um caminho que eu acho que vai ser meio que um intermediário, porque eu não acho que o gasto público vai conseguir subir 7% ao ano. Acho que essa realidade a gente não tem mais. Não tem mais espaço para você gastar mais. Né? A população e a classe política não parece que quer aumentar muito mais o imposto. E não tem muito jeito de você aumentar o gasto se você não aumentar o imposto para financiar. Então acho que a gente vai num equilíbrio em que a taxa de juros vai ser mais alta do que ela na vigência do teto, só que eventualmente um pouco mais baixa, aí dependendo do que acontecer de contra-reformas que vierem no futuro. Mas enfim, eu falei um bocado para dizer que assim, o real ele tem fatores específicos que são mais ligados ao fundamento do Brasil e tem os fundamentos da economia americana e global. Os fundamentos da economia americana e global seguem muito pró-dólar e você consegue claramente identificar vários ciclos, né, de dólar forte e fraco ao longo das últimas décadas. Você teve lá nos anos 70, quando a economia americana tem uma inflação medonha, em que o Selic deles, a Fed Funds, chegou a 15% lá, que ninguém se lembra. A inflação chegou a 20, não é 8, a gente está com medo de 8, lá era 20. Então, lá atrás a gente teve um dólar super forte, Sim. que daí depois ele se enfraqueceu depois de ter quebrado todos os emergentes lá no Plaza Accord, que resolveu as dívidas dele. Daí o dólar voltou a se fortalecer nos anos 2000. Né, 2002, quando o Lula é eleito pela primeira vez no Brasil, o câmbio foi para 4. Se você corrigir pela inflação, é 8. Né, aquele câmbio de 7,5 com 8, se você corrigir pela inflação. Não é só o Lula lá, né, era o Lula num mundo que o dólar estava muito forte. E daí o dólar se desvalorizou para caramba até, sei lá, 2006, por exemplo, 2006 até 2011, que a gente foi ver o real a 1,60. Verdade. Né? Também não era só o Lula que era bom em 2006 a 2011. Também tinha um ciclo de dólar muito mais fraco. E daí ele se fortaleceu enormemente. Então, hoje, olhando assim, né, se pensar o que eu acho para o dólar, depende. Para o próximo 1 mês, para o próximo 2 meses, eu acho que o dólar vai continuar forte e acho que ele tende a se fortalecer mais conforme o Banco Central americano vai subindo mais juros. Mas assim, o que eu acho do dólar para daqui a 10 anos? Eu acho que muito provavelmente vai se enfraquecer bastante. Né? Se ele seguir esses padrões históricos de ciclo super longo do dólar, eu acho que está no pico. Né? Esse pico pode subir mais. Né? Não acho que é de longe o período mais estressante do dólar, mas olhando daqui 10 anos, eu acho que o dólar vai se enfraquecer. Né? Agora, se o Brasil tomar as medidas erradas, aí esquece, a inflação vai comer e aí a gente vai, aí é outro papo. Mas, Daniel, pegando assim, talvez para exaurir o cenário Brasil, só aquelas estatísticas mais clássicas, assim, o que você tem de crescimento, né? Essas estatísticas para 22 e 23. De crescimento, inflação, um pouco Selic. E independente de eleição, para a gente não entrar nessa discussão mais calorosa, mas independente de eleição, quem ganhar em 2023, qual é o principal desafio? Qual é o tamanho do ajuste fiscal que o vencedor nas urnas vai ter que encarar? E aí, se você pudesse elencar qual a principal reforma que o próximo mandato vai ter que encarar de frente, assim, para a gente voltar a crescer e voltar a migrar mais com sustentabilidade de contas públicas e credibilidade e entrar num ciclo mais próspero. Perfeito. Enfim, das nossas projeções, assim, a gente tem um crescimento perto de 1 com 1,5 esse ano e no ano que vem. Tá. Então, assim, acho que o mercado hoje, o consenso é um pouco abaixo disso. A gente nunca entrou na tese da recessão esse ano. A gente estava lá quando o mercado tinha gente indo para a recessão. A gente tinha lá perto entre 0,5. E acho que a gente foi surpreendido assim, favoravelmente. Tem umas questões de sazonalidade, enfim, uns temas técnicos e chatos, que não vou aborrecer vocês com isso, mas no final acho que a figura do crescimento hoje está melhor do que a gente imaginava que ela era há pouco tempo atrás. A gente nunca foi dos mais negativos, mas eu acho que a figura, o mercado de trabalho segue bem. E acho que no final das contas, sobre o crescimento, né, eu acho assim, a gente teve a nova matriz econômica, levou a pior recessão da história do país desde que os dados foram compilados em 1901. Tá? A gente perdeu 7
2% de PIB entre o último trimestre de 2014 e o último trimestre de 2016. É uma catástrofe para ninguém botar defeito. Um prazo Tá muito certo? curto. Né? Muito curto. E daí isso, obviamente, gerou uma série de fatores de segunda ordem que você destruiu o balanço das empresas, você destruiu o balanço das famílias e você destruiu o balanço do governo. Né? Então, todos eles tiveram que recompor seu balanço e acho que essas várias tentativas frustradas do país crescer, 2017, 18, 19, vinha com essa história de você limpar os balanços das empresas. Você vê, a Petrobras estava totalmente endividada, quase quebrada, o CDS de Petro chegou a um absurdo, lá 550 pontos. Né? E a gente viu hoje, né, vários anos depois, a empresa voltou a ser saudável, a gente parou de intervir nos preços. Exatamente. A empresa voltou a ser uma empresa sólida. Tá certo? Acho que isso digamos, como se fosse uma analogia para todo o resto da economia, é mais ou menos o que aconteceu com a Petrobras. Estava quebrada, endividada, e hoje é uma empresa que está gerando uma lucratividade. Então, se olha, lucros em relação ao PIB, é o seu maior ponto agora dos últimos 10 anos. Né? Salários em relação ao PIB, que no fundo é a métrica inversa do lucros para o PIB, é a menor dos últimos 10 anos. O que significa isso? Que o retorno da atividade empresarial hoje é maior. Então isso consubstancia uma taxa de investimento maior. Tá certo? Então deixa a perspectiva de crescimento melhor hoje, por incrível que pareça. Acho que é uma fortaleza a gente ter limpado os balanços e ter melhorado a perspectiva do lucro. Né? A lucratividade das empresas se recuperou. Né? E acho que a pandemia fez um trabalho, na medida que o governo deu dinheiro para todo mundo, né? Não perguntava nem quem era. Está aqui um dinheiro aqui e vai consumir. Isso ajudou a limpar os balanços das empresas privadas, jogou para o governo. Então isso dá uma certa fortaleza. Mas acho que seu ponto é muito interessante. Perdão só cortar, mas eu vou complementar e reforçar até com colocações do próprio nosso economista-chefe do Mansueto, que ele exalta muito esse ponto, porque na verdade se você for pegar a janela agora de 2022, nós já estamos com... É um ano que já vai passar grande parte do ano, quiçá a totalidade dele, com juros já no campo restritivo. Sim. E mesmo assim ainda entregamos crescimento, tudo bem, tem algumas tecnicalidades de sazonalidade, de carrego, mas vamos crescer 1% esse ano com juros restritivos, ou seja, se você fizesse conta de padeiro, né, bem simplista, exatamente, assim, se não fosse esse crescimento que o juro está roubando, a gente já está crescendo 2 com 2,5. A gente teve também Mostra a sorte de preços tá. de commodities. Preços de commodities também ajudaram muito. Historicamente, a correlação de preços de commodities com o crescimento do Brasil é enorme. Ela é muito maior do que qualquer análise fria da participação do setor de gostaria de aceitar, mas ela se impõe. Mas o fato cru é assim... Toda vez que o preço de commodities sobe, o PIB cresce mais do que as pessoas imaginam. É assim uma realidade da vida. É verdade. Né? Enfim, acho que a gente contou com essa... Mas só queria reforçar que a resiliência do crescimento dos balanços, de fato, está melhor. Isso coloca uma perspectiva do crescimento de longo prazo um pouco maior. Né? Taxa de investimento maior, lucratividade do setor privado maior, isso ajuda. Certo? Eu acho que esse aprofundamento no mercado de capitais, dando dinheiro para empresas pequenas que dificilmente tinham acesso antes. A gente inaugurou uma indústria de venture capital, de private equity, ou mesmo alocação em equity do portfólio médio das pessoas hoje é muito maior. Isso, no final das contas, é o dinheiro que está saindo dos poupadores para as empresas financiarem seu investimento, produtos novos. E assim, é assim que a roda do capitalismo funciona no mundo inteiro. Né? Demorou, sei lá, 40 anos para chegar aqui. Mas chegou. Mas enfim, então acho que é um pouco dessa história de crescimento um pouco mais forte. E aí temos números de inflação bem altos ainda, sei lá. Estamos rodando aí perto de 8% de inflação esse ano. Acho que dificilmente a gente escapa de uma inflação aí de 4%. No ano que vem, 4%, talvez um pouco mais. Vida dura para o nosso Banco Central ainda. Vida dura. Acho que vai ter que perseverar aí numa taxa de juros alta por um bocado de tempo. E tem a força de conter um pouco da desvalorização do real. E daí o próximo presidente. Você exatamente. Quem ganha a partir de 2023, qual a principal tarefa que você acha que tem que encarar e tem que ser feita ali? Não tem alternativa. Você tem que reconstruir as contas públicas do Brasil. Não dá para você inaugurar um período com 80% de dívida PIB tendo um déficit da ordem de 4% do PIB. Você adiciona dívida ao longo do tempo e a dívida entra numa trajetória explosiva. Infelizmente, a credibilidade do teto como o instrumento que garante a solvência do setor público, ela acabou com essa flexibilização do teto. Ninguém mais acha que o teto vai vigorar independente dos anseios da classe política na próxima eleição. Essa cortina acabou. Essa visão ela não se sustenta. Então, não tem alternativa. A gente vai ter que dar conta de resolver a nossa principal deficiência, que é a dívida pública muito alta com déficit público muito alto.
Né? Essa história eu vejo, fico meio indignado, falar em excesso de arrecadação. Como é que a gente pode falar em excesso de arrecadação se a gente está com um déficit público da ordem de 4, 5% do PIB? Não existe excesso de arrecadação quando você está com um déficit nominal de 4,5%, 5% do PIB. Então, você continua adicionando. Como é que resolve isso? Um processo inflacionário crescente no tempo resolve, porque a inflação o que é? Nada mais é do que ela tirar o poder da moeda e dar para quem? Para o governo, que é quem emite a moeda. Não tá certo? É só rodar uma impressora, imprime lá umas notas de reais, tô aí, você que vai comprar cada vez menos com aquilo. No fundo, o governo está se apropriando da senhoriagem, é isso. Agora, a gente não vai querer um país desenvolvido, sério, com um processo inflacionário de 10%, 11% ao ano. Isso não existe. Tá certo? Se a gente quiser ter um processo inflacionário decente, que vai lá para uma meta perto de 3%, que é razoável para o mundo emergente, com juros normais, a gente vai ter que lidar com o problema fiscal. Então, só tem uma. Então, e acho que o problema fiscal, digamos, ele tem duas facetas. Né? Uma parte é você dar conta de gasto público. O Brasil gasta muito mal, você aloca o dinheiro em coisas que não deve, não tem a menor necessidade de gastar dinheiro na maioria, mas assim, tem muita gasto que não resiste a um minuto de análise sobre a sua eficiência, tá certo? Então a gente tem que equacionar gasto público em excesso. E a segunda faceta é o país não cresce há 10 anos. Tá certo? Se você somar a recessão medonha lá da nova matriz econômica, o legado do PT com o Covid, a gente está falando assim, o PIB hoje é o mesmo PIB de 2012. Isso aí é um absurdo. Não tem país né, que consiga sobreviver com essa dinâmica de atividade. E é muito ruim para a Bolsa, é muito ruim para todos os ativos. Né? Para a perspectiva da sociedade do povo, em geral, né? Qual é a confiança que eu tenho no dia de amanhã? Né? A produtividade do trabalho no Brasil assim, é o negócio mais desalentador possível. Há 17 anos a produtividade do trabalho não cresce. A única coisa que a gente cresceu nesse período de 17 anos foi incorporar mais gente no processo produtivo. Mas o trabalhador não ficou 1% em 17 anos. É um negócio assim tão dramático. Eu não conheço nenhum país que tenha tido esse tipo de dinâmica de crescimento de produtividade. Então, no fundo, a faceta é você tem que resolver o gasto público. Não dá para crescer mais gasto. A gente já tem gasto em excesso. Você tem que reavaliar o gasto. Carga tributária também. Carga tributária também. E a gente tem que fazer reformas que aumentem a produtividade do setor privado. E, no fundo, é aprofundar. Tem que ter um regime tributário que é medonho, de ruim, da qualidade, dos impostos, enfim, tem um debate de horas e horas e horas. A gente tem uma série de outros fatores extremamente relevantes. A inserção do Brasil na economia global é muito pequena. Tá certo? É um país fechado, que é difícil você importar, difícil. O Brasil não faz parte de nenhuma cadeia de produção relevante. A gente tem baixíssima integração com o resto do mundo. A gente precisa poder importar mais. Né? Daí as pessoas aqui da indústria reclamam, vai abrir o país e o que eu faço com o custo do Brasil. É verdade, tem um pedaço, mas a gente já está tentando isso há 40 anos e não deu certo. Tá certo? A gente tem que abrir o país para poder importar insumo de mais qualidade, importar tecnologia, trazer mais gente, eventualmente olhar para a política de imigração com outro olhar, tentar trazer gente qualificada para vir morar no Brasil, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode pensar em crescer mais, e daí tem que ser produtividade, mas qual que é difícil? Todos esses temas, você mexe na meritocracia. E na meritocracia você mexe na competição. E daí os setores tradicionais aqui, o establishment assim, poxa, mas por que eu vou adicionar competição? Né? E o importante é, para a Bolsa, né, o pior momento não é a crise. Né? Porque as empresas lá estão bem estabelecidas. Na crise, eventualmente, elas conseguem consolidar ainda mais o market share delas. Né? Por isso que a vantagem, né? Ibovespa não é o PIB. Tá certo? Muito longe de ser o PIB. Ibovespa são as empresas que cresceram e ficaram gigantes e consolidaram o mercado, tem poder de preço. Né? Agora, o que a gente está falando é para o PIB. Para o PIB crescer, é meio que o Bovespa tem que perder, né? No sentido de você tem que ter mais competição. Sim. Tá certo? O ambiente competitivo tem que ser muito mais intenso para a gente ter ganho de produtividade. Significa que esses caras que têm poder de monopólio vão eventualmente ter que deixar de ter esses... Vão ter que ser testados. Então, a crise não necessariamente é ruim para o Bovespa. A competição é pior para o Bovespa.
Né? Então, e por isso, e daí o Ibovespa reclama, pô, vai abrir o país aqui, eu vou perder o meu dividendo do Ibovespa. Tudo bem, mas o S&P é o retrato exatamente oposto. É um lugar que você tem uma competição feroz, alocação de capital privado incrível, uma cacetada de fundo de venture capital, uma atividade de empreendedorismo assim absurda, né? E no fundo vai gerando produtos, vai gerando serviços novos, vão competindo com os antigos, né? E você vê ano após ano, né? Se compara o S&P, o que era na década de 80, de 90, nos 2000 e hoje. Né? Você vê hoje as empresas de tecnologia, mas você volta 30 anos atrás, vê quais eram as 10 principais empresas do S&P. Quase não são as mesmas. 10, 20 anos atrás, a Apple não era desse tamanho, a Microsoft não existia a Amazon, não existia a Tesla. O cara se produziu pra caramba. Né? Enfim, mas estou falando demais. Não, imagina, cara. Eu acho que a gente abraçou bem esse panorama da principal economia do mundo, a maior economia do mundo, a política monetária mais influente do mundo, do Banco Central norte-americano, os impactos no Brasil e até realmente as suas colocações aqui no Brasil, e principalmente a agenda e o desafio de quem quer que assuma a eleição vença a eleição de 2022. A gente vai adaptar uns quadros aqui com você, Daniel, agora de maneira mais rápida, mas a gente pergunta muito para gestores que sentam aqui na mesa central do clube, o momento deu bom e o momento deu ruim. Ponto. A cortesia é, você quer começar por qual? A gente nunca fez isso aqui. Por escolha. Dado que você não está na cadeira dado ali que de você gestão, é economista, tá tem você não tem gestão. Mas você propõe, a gente já propõe, tem a carta né? aqui do deu bom ou deu ruim. Você quer começar com qual? Vamos começar com o deu ruim, que depois eu termino com o deu bom. Que beleza, que maravilha. Vamos começar aqui então com o deu ruim. Daniel, a gente como tem muito gestor que passa aqui, a gente faz a pergunta exatamente dessa carreira dele, ao longo da carreira deles. Cara, qual aquela posição que realmente doeu, machucou? No seguinte sentido, que você fez o dever de casa, você estudou o case e você realmente formou uma convicção muito alta e você foi grande e aquilo deu errado, deu prejuízo, custou dinheiro. E qual que foi o aprendizado ao longo desse processo? Acho que para um economista não faltam oportunidades, deu ruim, não associada a posições, mas associada a projeções, talvez. Então já teve ao longo, você já está no mercado aí há 20 anos, cara, ou 18 sendo mais especificamente, e 18 no verde ali com o Stuberger, e aproveitando para adicionar uma curiosidade. Nesse momento deu ruim, assim. O que aconteceu já com a sua experiência nesses 18 anos de cenário, tá? Eu vou fazer essa pergunta tanto pro deu ruim quanto deu bom, mas no caso a gente está no deu ruim aqui. Que você teve uma projeção e você mostrou lá pro Stuberger e pro time do verde com muita convicção um cenário que ia para A, e veio a realidade, o cenário foi para B, e como é que foi até essa formação de opinião ali com seus cogestores, seus chefes, seus colaboradores, seus sócios? Na verdade, o que ele está perguntando de forma muito educada é: deu porrada? Saiu porrada. Pancadaria. O só tomou esporro do Luiz. Saiu porrada. Já o Luiz vários. falou, você tá de sacanagem, você falou que ia pra A e agora a gente tá pra B aqui. Não, eu lembro. Se assim, explica. Mas nessa de deu errado, assim, eu lembro lá no começo, assim, eu tava entrando, tava meio, uma lenda. O cara já era uma lenda 18 anos atrás, Imagina, né? cara. E daí eu errei umas projeções de inflação, e ele chegou, eu agora não lembro se a gente tava, provavelmente estava bem comprada a inflação, e a inflação deve ter sido abaixo, que é de 2006, se não me engano, que a inflação teve uma alimentação, caiu pra caramba, não sei o quê. E daí ele chegou e falou assim: Daniel, por causa de você, eu perdi 150 milhões de reais hoje. Só isso, agora dorme, agora vai pra casa dormir. Esse tranquilo. é o teu pianel, vai. Puta, cara, imagina. Aquela hora assim, o que tá acontecendo aqui, né? O chão sumiu, né? Você ainda começa tô a cair. empregado ou não, Luiz? Posso voltar amanhã? Amanhã eu venho pra cá ou não? Mas Cara, enfim, sensacional. Mas essa, assim, acho que do episódio mais recente, né, de deu ruim, foi a questão da pandemia, né? A gente vinha acompanhando de perto o vírus lá na China, não sei o que, a gente acompanhava todos os dados e a gente via que até então o espalhamento para o resto do mundo era muito limitado, a gente não tinha casos ainda que pudessem, né, corroborar essa ideia de que estava espalhando. A gente já tinha havido, né, diversas outras ocasiões em que uma epidemia ou algum surto causou uma preocupação e não acabou sendo. SARS foi um dele, MERS foi um dele. A gente tinha outros episódios que foram mais restritos. Daí a gente vinha acompanhando com muita atenção a Covid e no final das contas, quando teve o primeiro episódio que a gente falou assim, puxa, agora ferrou, né? Foi na Coreia do Sul, quando começou aquela paciente, se não me engano foi o número 19, que era o 19º caso de Covid lá, que ela foi num culto religioso e aquela mulher, aquela pessoa, não sei se era mulher, acho que era uma mulher,
contaminou, assim, tipo, 1.000 pessoas. E daí o negócio começou a sair do controle. O que era? Aquilo era sexta-feira de carnaval. E daí o Brasil ficou fechado o mercado até quarta-feira da semana que vem. Daí quando chegou na semana que vem, não tinha mercado. O mercado tinha aberto com um gap de preço, assim. E daí a gente começou uma dinâmica. A gente teve a chance ainda de zerar, a gente ainda ficou, daí o mercado não deu. Não deu. Mas daí, no final das contas, a gente acabou, enfim, tendo uma leitura correta depois que veio o episódio. A gente se encheu de ação, né, no período pior lá do S&P, e no final das contas estava certo, mas enfim, foi um momento duríssimo, não só da perspectiva pessoal, né, desesperador, e de o mercado tá fechado, tá então fechado, essa lição do carnaval na sexta-feira de carnaval, fica leve, se você quer curtir o carnaval, se você quer curtir o carnaval bem, fica leve. Excelente aprendizado. Já me causou agora o momento simétrico, o momento do deu bom pra gente já engatar aqui a reta final do clube, que você acertou, cravou, passou até talvez por uma sauna ali, um calor, mas segurou a posição, no caso, sua projeção, seu cenário, e que você virou pro Luiz e falou, Luiz, avisei, hein? Eu disse, hein? Você pode tirar uma onda com o Stuberger. Te botei na boa, hein, Luiz? Luiz, teu piano hoje é de mais tanto, tá? Coloca aí na minha conta. Zerou aquela pedra lá de trás. Lembra lá 2006, zerei agora. Já teve, qual foi, assim, que te marca? Esse, assim, também mais recente, foi na questão da episódio da nova matriz econômica e que aquilo ia dar uma catástrofe, né? Assim, acho que nós fomos talvez a primeira casa a começar a alertar que as coisas estavam, aquele modelo estava num esgotamento muito grande, o fiscal estava muito esticado. Principalmente na eleição de 14, vocês foram bem vocais. Quando chegou na eleição de 14, né, que a gente estava ali assim, e eles fizeram o diabo para ser reeleitos, e aí era tudo, era fiscal, era parafiscal, era BNDES, era influenciando as empresas, era tudo, era assim. A gente tá vendo o equilíbrio estava inteiro, né, amarrado com durex, né? E daí se a cola começa a soltar, o negócio explode de uma maneira inacreditável. E daí a gente estava com muita convicção de que a gente tinha ultrapassado o limite do equilíbrio macro, que aquilo precisava ter uma correção muito grande. E a gente também tinha uma convicção muito grande que a Dilma ia ser reeleita. Pela avaliação histórica, a gente tem vários modelos de reeleição que tem com base lá em aprovação de governo, enfim, isso é uma longa história. Mas a gente estava muito convicto da reeleição e de que depois da reeleição ia ser uma desgraça. Né? E, enfim, a gente sofreu na reeleição, porque se vocês lembram, né, o mercado foi e voltou, comemorou a Aécio várias vezes. Tinha no dia da eleição, domingo da eleição, tinha rumor de que estava todo mundo indo para Belo Horizonte, porque no dia da apuração, a apuração, que tinha ganho, não sei o quê. Foi muito tenso. E daí, na hora que saiu o resultado, eu falei, ela ganhou. O que sobrou de você ainda deu pra O que sobrou de mim, assim, tipo, não tinha pouca energia. Eu falei, cara, ela ganhou, a gente estava certo. E no final das contas, o que a gente viu, assim, infelizmente, a gente acertou com muita convicção, infelizmente, para o país, porque aqui foi um desastre, né? Eu já falei, foi a pior recessão da história do país, enfim, foi deu bom, que eu estava certo e a gente fez a previsão correta e estava grande. Foi difícil comemorar. Mas, puxa, é um sentimento muito ruim de você estar certo e essa catástrofe acontece, né? Curioso para saber os seus modelos eleitorais, já fica aqui o pré-convite para mais próxima da eleição. Daniel fazer um clubinho, né? Volta, talvez. Exatamente. Vamos trazer o Daniel aqui mais próximo quando o calor da eleição já tiver mais... O calor da luta. Esse calor da democracia tiver mais vibrante. Quando a arena tiver mais... A gente traz o Daniel aqui para falar de eleição. Mas, cara, iniciando já aqui, eu não poderia me despedir sem duas perguntas que os membros do clube cobram bastante. O Liminha tá ali olhando pra gente com a cara. O Liminha já tá completamente desesperado. Não, tá desesperado. Mas hoje o assunto é macro e quem manda sou eu. Que isso? Tô brincando. Liminha, pelo amor de Deus. Cancela, corta isso aqui, produção. Tô brincando. Daniel, a gente gosta muito de quem passa aqui, cara, pedir sugestão de série. Sei que você é economista, com mestrado, pai, PC, 3 filhas, galera, aquela coisa toda. Deve ter uma pilha de livros que você queira sugerir aqui, mas no clube é um momento mais descontraído, é um momento de série, de streaming. Tem alguma que te chama mais atenção, cara? Cara, de descontraído tem uma nova, que eu acho que é HBO, que é Only Murders in the Building. É muito divertido, vale muito a pena. Que é reality show de assassino. Então, é a história de um cara que faz um podcast sobre um assassinato que aconteceu dentro do prédio dele.
Pô, E daí o cara vai Nunca desvendando... ouvi falar. via podcast assim nas entrevistas? Então, ele vai desvendando Cara, que maneiro. o mistério, vai criando vários suspeitos, não sei o que, ele vai fazendo um podcast sobre aquilo. Pô, maneiro, E daí cara. a série e a história desse podcast é muito, Que muito, maneiro. muito Nunca ouvi divertido. falar, Vale muito a pena. HBO. Animal. Eu acho que é HBO, mas não tenho certeza. Fica- Only Murders in the Building. Pô, interessante, Pô, essa cara. foi, meu irmão, ó, Essa te eu vou falar, dar hein? um- Carta essa da eu vou dar manga, um Google porrada, aqui. porrada. E o do Guru, né? A gente já deu nome pra esse Na quadro, verdade, não, assim, né? é um quadro assim, meio de. O Liminha gosta de dar nome pro quadro, a gente sempre esquece. Ele vai vai xingar a gente quando acabar o programa aqui, ó. Hã? Aqui, ó. O O mentor. mentor, né? Não O é, Liminha pô, é né? realmente muito Pô, Liminha criativo. Porra, Liminha com nome é porrada. Sério, espetáculo aqui. Mas enfim, referência, né? Que se botar Luiz Toberg aqui, então não vai valer, né? Pô, já- mas aí- ele é a aí- pessoa. aí, pô. E não é porque ele é o meu chefe. Ah, Não, é um cara ele é extraordinário. palmeirense. Não, Muito tá bom. menos que ele é Esse- palmeirense. Não, palmeirense aí também não. Aí a gente Tem um vai lugar ter à certo parte, conflito tem um lugar aqui. à parte, óbvio aí, né? Mas, assim, referências tuas, né? Caras que você faz, puta, Mercado, gestão, economista, empresa- acadêmico. puta. Tem referências algum nome mesmo, que chama a assim. atenção, assim? Cara, assim, tem vários nomes, né, que você acompanha ao longo do tempo, assim. Eu acho assim, eu olho todo aquele pessoal do Plano Real e assim, eu olho um monte de gente que, cara, depois de 10 planos de estabilização frustrado, e os caras lá com uma ideia meio esquisita, né? Eles apresentaram para o Fundo Monetário, o fundo falou assim, cara, esse negócio não vai dar certo. Vocês estão malucos, né? Pensar lá no Pércio, no André, no Gustavo Franco, Pedro Parente. Cara, tinha tanta gente ali, né? O próprio Eduardo Guardia, né? Fazer uma menção, ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida. Também fazia parte, foi o secretário de Tesouro mais novo da história do Secretaria do Tesouro, naquele conjunto que ele que fez, né? Passou o bastão lá para a equipe do Lula. Enfim, tem uma quantidade de gente tão incrível, né, que acho que todo mundo, todo economista... Dessa geração, tá? Enfim, Merece acompanhar de perto. Você vê as pessoas que passaram pelo Banco Central, né, o Arminio, o Loyo, o Bevilacqua, o Alex Schwartz, enfim, eu vou acabar citando um monte aqui, vou acabar pecando por esquecer algum nome também importante, mas, pô, esses aí são os caras que eu aprendi a realidade do mercado financeiro com eles, né, a economia, esse é o meu interesse por economia, cara, veio desses caras, né, de olhar para o que esses caras estão fazendo, incrível. Então, acho que vai disso. Eu acho que o pessoal lá da minha pós-graduação, o Giba, meu orientador, enfim. E, lógico, no mercado financeiro, acho que é o Luiz, agora, brincadeiras à parte, não é porque é o chefe, o cara ele é fora da curva. O cara é extraordinário, é uma pessoa incrível, generosa e realmente inacreditável. Porra, sensacional. E assim, infelizmente, Porra, isso aí foi incomensurável demais aqui. encerramos o episódio 27 com quadro de medalhas. Liminha brigou com a gente, falou que a gente esqueceu o quadro de medalha. A gente falou, cara. Não, deixa eu adaptar o quadro. A gente vai adaptar, vamos adaptar aqui. Não, na verdade é o seguinte, quadro de medalha é o seguinte, a brincadeira ativo que você gosta. Vamos lá. Você falou rapidamente aqui, né? Câmbio, dólar, 1 mês, 2 meses, dá uma palhinha. Né? Para 1 mês, 2 meses, acho que o dólar anda, mais 10 anos, acho que o dólar vai pro saco. E para ter uma similaridade com todo mundo que senta aqui, é que a gente pergunta, como o pessoal é muito mais ativo aqui em ações, a gente pergunta, cara, qual a ação da bolsa que você pega aqui para os próximos 3 meses? 3 meses. O que assim, é uma brincadeira que a gente faz aqui para aguçar rankings, porque se você também se estende muito no tempo, perde a graça. Então fica uma coisa mais curto ou prazista, que a gente sabe que tem um componente aleatório gigante, é uma brincadeira, é uma maldade fazer isso com o gestor, que o gestor tá aqui para compor carteira e balancear, e ver escolher uma ação na bolsa. A gente sabe que exatamente para ficar aqui no lúdico. Mas o pessoal leva a sério. E dito isso... Dólar para os próximos 3 meses. É a variável que enterra todos os economistas, mas nos próximos 3 meses você compra ou vende dólar. É o ranking de medalhas do Daniel. Então, dólar contra o real... Contra o real. Eu não compro nem vendo. Existe essa posição? O neutro. Eu compro o dólar contra o euro, compro o dólar contra o ien e compro o dólar contra o yuan. Ótimo. Não compro dólar agora com o real porque o custo o taxa de juros é muito alto aqui. Então, eventualmente, a gente vai ter você tem que pegar 3 meses que aqui tem que acontecer alguma besteira muito grande. O calendário ainda não
não tá pra 3 meses ainda não tá pra essa volatilidade. Pra 6 já entra. Daí acho que a minha medalha de ouro vai meio que pra taxa de juros americana, né? E daí, não sei, você tem que estar short verdade, o bond, bom né? ponto. Então Bom pode ser short. Pode. Pode ser long a taxa. Long Você tá tomando a yield. taxa. Comprar Vou em 10, tomando comprar no- em 30, comprar 2 com Isso. 5. Aí Bom, vai embora gostei, aí. gostei. Eu acho que pra Gostei. mim a minha medalha de ouro vai ser Gostei. ainda tomar juros nos Estados Unidos, porque o ambiente inflacionário lá Interessante, é muito alto. Tá num processo de abertura muito grande e mesmo assim ainda Segue falta. Ainda falta. Tem assimetria na Interessante. Já cara. subiu bastante, né? Muito, Já não é muito, mais muito. aquela É, molezinha. uma barbada, Muito. mas daqui pra frente... Não, mas Mas acho que mesmo ainda assim sobe ainda mais. Interessantíssimo, Daniel. Cara, muito obrigado pela honra e pela oportunidade, por essa resenha de estar aqui com a gente no episódio 27, porque precisávamos falar de macro e o mês de maio começou com o pé direito com a sua presença aqui. Muito obrigado, cara. Foi um prazer enorme e me disponho a voltar aqui quantas vezes vocês quiserem. É sempre um prazer. Será chamado para eleição. Bruno Lima. Porra, brigadaço, cara. Prazer incomensurável. Vê se não inenarrável. falta, Saudade, cara. Você faz saudade, falta, saudade dos cara. amigos, cara. Saudade dos amigos. Tava fora, os caras, pô, me matam ali. Me xingou pelo Você WhatsApp. faz falta, os membros do clube que ficam eu não pude carentes. participar. Pô, ele me xingando. Você, pô, Exato. mandando pô, carro de som na minha casa. um negócio Exato, maluco. com flores, pra ver se te convence, cara, a levar o clube aqui, mais Estamos comprometimento. A gente gosta muito de você. Ó, não fala comprometimento, é o que me quebra. Galera, até semana que vem pro episódio 28. Um grande abraço.